Olá, bem-vindos ao quadro Assunto É do Agoscast, o canal de podcast do Colégio Agostiniano, que traz informações e conteúdos relevantes para você e para sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está escutando mais um Agoscast, mais um dos nossos programas, o Assunto É, trazendo sempre uma temática diferente, sempre uma temática do momento, para a gente conversar e trocar uma ideia com as pessoas, os especialistas ligados às áreas que a gente tanto gosta de escutar. Hoje, nosso programa é muito especial. Hoje nós vamos falar sobre investimentos, sobre poupar, sobre como fazer nossa gestão financeira, nossa vida financeira. Afinal, isso está na mídia aí, isso está diariamente aparecendo para nós. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial, Luciano Pansieri, que é pai de aluno aqui do colégio, ex-aluno aqui do colégio, e é especialista nessa área. Luciano, por favor, se apresenta aí para o pessoal, todo mundo que está aí nos escutando. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite também, né? A gente não sabe a hora que o pessoal vai nos escutar, né? Então, Gabriel, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é sempre muito bom estar a serviço da escola, né? Uma escola que eu tenho a honra de dizer que eu nunca saí dela, né? Então, assim, o Colégio Agostiniano me formou meu caráter e participa do meu dia a dia, né? Porque hoje meu filho estuda lá. E é bem legal isso. Bom, eu tenho 17 anos de mercado financeiro, tá? Trabalhei em grandes bancos, em segmentos alta renda, fui gerente de banco, fui consultor de investimentos dentro dos bancos, dentro desses segmentos, e acumulo aí já uma bagagem de mercado, né? Já vi algumas crises acontecerem, já aprendi, cada nova crise a gente aprende coisas novas com essa crise, porque uma não é igual à outra, né? E quando a gente fala em crise, a gente tem que falar de reserva financeira, né? Porque tem que ter, é um assunto que está sempre em voga, porque tem que ter. A reserva financeira ela é muito importante, ela é primordial, porque a gente vive num país em que, em alguns momentos, essas crises elas parecem, a gente tem uma sensação de que elas refletem de uma forma mais agressiva no nosso país. Então, a gente sim tem que ter reserva. Não é algo tão fácil de absorver, porque a gente não tem essa cultura. O brasileiro ele não tem, ele está criando essa cultura de pouco tempo para cá, e a gente também não pode também ficar assim se lamentando muito, porque o termo reserva financeira ele só é possível a partir de 97, de uma forma mais efetiva, porque a gente tinha uma inflação galopante e as pessoas elas trabalhavam, recebiam e já tinham que ir no supermercado para comprar porque havia remarcação de preço, enfim. A gente tem um histórico aí que não contribui muito para que nós brasileiros tivéssemos aí uma cultura mesmo de poupança. Quando eu falo poupança é no sentido amplo, tá? Não quer dizer que é na caderneta de poupança, né? De reserva financeira. Mas, assim, dentro do meu dia a dia, eu fico muito feliz em notar, nesses 17 anos de profissão, a evolução das pessoas com relação a esse assunto. E de 2 anos para cá, principalmente com a crise que a gente vem vivendo em função da pandemia, é bem latente essa busca por conhecimento. E exige da nossa parte, né? Exige mais da nossa parte, mas os profissionais que gostam de estudar, que gostam de se atualizar, ganham com isso, porque vem nessas situações possibilidades de evolução, né? E acho que a gente está sempre em busca de evolução. Então é isso, em resumo, falando um pouquinho dessa história, da minha história. Hoje, eu trabalho numa empresa que faz uma gestão de patrimônio, né, faz assessoria de investimento, e eu sou estrategista dentro dessa empresa. Eu trabalho com grandes volumes financeiros e faço as estratégias de investimento, fico em busca das melhores oportunidades do mercado, o que também é fantástico, né? Eu vou te falar, um dia nunca é igual ao outro, né? Sempre tem novas opções, novas estratégias a serem montadas, estratégias a serem desfeitas, porque a gente tem que ter essa flexibilidade também, né? As carteiras de investimento elas têm que ter um balanceamento, e elas têm que ter uma distribuição que comportem mudanças, porque é como se eu estivesse velejando, né? Às vezes o vento vira, eu preciso ter a tranquilidade, né, de poder mudar rápido,
algumas estratégias. Então, sempre tem que ter um caixa, né, para que isso seja possível, para que não impacte tanto. Né, e é bem legal. Luciano, é muito bacana, você já tocou em vários pontos que eu quero conversar com você hoje, e acho que o primeiro que a gente pode começar é a questão da cultura mesmo. Você falou aí sobre essa cultura que vem crescendo, e eu vejo mesmo pela minha geração, né? Nós, assim, muito impactados com YouTube, Spotify, essas coisas todas, e parece que mercado financeiro, cultura de poupar, virou um mecanismo, assim, de sempre estar ali nos vídeos mais vistos, na procura do pessoal por conteúdo. A gente já conversou umas outras vezes, né? Algumas vezes que você esteve aqui no colégio, a gente já trocou uma ideia sobre influenciadores que têm crescido mesmo, né, nesse mercado, como o Thiago Nigro, o Primo Rico, a Natália Arcuri, que é a da Me Poupe, que são canais grandes do YouTube que fazem esse trabalho de conscientização, né? Claro, sempre em vieses diferentes, né? Mas que trabalham mesmo essa cultura do poupar. E aí a gente vê números, né? Ontem, preparando aqui para a nossa conversa, eu procurava, assim, da crise para agora, a gente triplicou o número de pessoas na Bolsa. A Bolsa vem batendo CPFs. recordes atrás de recordes atrás de recordes. E a gente vê uma cultura sendo formada do investimento, né? Né? E como que a gente vê isso, tá? É aquela saída da zona de conforto, né? Porque bolsa é um território em que poucas pessoas se aventuram, né? Não é uma coisa assim trivial, porque há a possibilidade de perda. E as pessoas têm aquelas heurísticas, né? Aquela ancoragem assim de falar, não, não vou, não quero perder, né? Mas a gente vê esse crescimento de CPFs na bolsa e foi algo assim bem interessante de assistir, porque veio a crise muito abrupta e assim foi lá para o fundo mesmo, né? E de repente muita gente quis comprar. Ótimo, ótimo sinal. As pessoas estão querendo entender coisas diferentes, né? E aí é que eu falo dessa saída da zona de conforto, porque antes era assim, a pessoa ia, geralmente, né, de forma mais antiquada, mas ia ao banco e falava, olha, eu quero ali, o que que você tem de investimento? Eu quero 1%, porque trabalhávamos com taxas de juros altas, né? Então, 1%, aquele 1% mágico que soa bem aos ouvidos ao mês, né? Aquele 1%, ele ficava ali muito enraizado nas conversas. E só que as pessoas não faziam conta de juros reais, né? Não Uhum. levava em conta a inflação, que comia boa parte desse 1%, né? E às vezes até sobrepunha. Então, é, ficava muito restrito a um indicador só. Não tinha balanceamento, não tinha diversificação. Era o CDB, famoso CDB ali, taxa de 100% do CDI e ia embora. Quando tudo foi mudando, a taxa de juros foi baixando e a gente foi entendendo, esse movimento de CPFs na Bolsa, ele já vem antes com uma necessidade de buscar novas aplicações, porque aquela pessoa que tinha 1% ao mês, ali num CDB básico, né? Ela começou a ter 0,6, 0,5, e aquilo começou a incomodar, porque não era mais a mesma Uhum. coisa. Então, poxa, o que que eu preciso fazer para voltar, pelo menos voltar para aquele 1%, né? Então, diversificação. Diversificação, a gente está falando de outros indicadores, e geralmente as pessoas vão para a bolsa. Agora, o alerta. Será que essas pessoas estão indo com conhecimento de causa? Será que elas estão indo da maneira certa, utilizando as estratégias corretas, os hedges, os famosos hedges, as proteções? Eu estou entrando em bolsa, mas tenho uma estratégia, um plano B ali que se não der certo, se o mercado cair, mesmo assim eu consigo me proteger? Existem espécies de seguros que você faz, né? Quando você faz uma estratégia de bolsa, a gente fala das famosas puts, né? Aí a gente está Uhum. aprofundando um pouquinho, mas indo para derivativos, mas quando você opera pensando na baixa, tá? Então você tem Uhum. certas seguranças que você pode colocar, os famosos stops também, né? Você vai colocar, eu vou comprar a ação XYZ, e se ela chegar a R$ 10, eu vendo, né? Meu stop de ganho. Agora, se ela cair, eu comprei a R$ 8, se ela cair a 6,80,
eu vendo, é o máximo que eu suporto, né? Que é o stop de perda. Então, existem as travas de segurança, e isso é Sim. importante. Será que as pessoas estão entrando com essa consciência? É. Né? E aí, você falando nisso, eu lembro sempre da quantidade de cursos hoje que a gente vê sendo vendidos à torta e à direita no mercado, É. como assim, venda para você ter não sei quantos milhões em um ano. Tem muitas vendas de curso muito de, de baixa qualidade e que assustam mesmo, né? Infelizmente, a gente tem visto essa crescente também. Você citou aí duas pessoas importantes no contexto atual, né? O Thiago e a Natália. Eles fazem um trabalho educacional. É muito Sim. interessante. O Thiago, ele explora livros, ele explora literatura com as pessoas. Ele faz um trabalho, ele dispõe do tempo dele para ajudar mesmo. É muito legal. E assim, existem Uhum. pessoas sérias que fazem esses trabalhos. Agora, imagina só, num mercado como o nosso, num país emergente, né? Que tem todas exportador de commodity que sofre quando não tem o ciclo de agora nós vamos entrar num bom ciclo, né? Sim. Começamos o super ciclo das commodities e somos exportadores de commodities. Mas nós sofremos quando não há esse tipo de comércio, vamos dizer assim. Agora imagina, você prometer uma certa rentabilidade, você mostrar que teve aquela rentabilidade que já é passado e garantir uma rentabilidade futura. Aí você já pode parar um pouquinho, né? Aguçar o seu senso crítico e falar, peraí, calma Verdade. lá, será que essa pessoa está falando? Vamos entender. Não é deixar de ver, não é deixar de seguir, não é isso. É ver com senso crítico, né? Ver com contexto. Eu acho que tudo que a gente contextualiza, a gente cria consciência. Eu acho que o resultado tende a ser melhor. E aí é importante a gente falar da questão, você já veio aqui no colégio falar, né? Às vezes a gente tem uma matéria que a gente fala sobre isso, da importância da educação financeira na Sim, vida cada vez mais novo, né? Tem um vídeo, já que a gente já citou o Thiago, tem um vídeo do Thiago curto na internet, mas que é muito bom para a gente entender o tanto que é importante investir, né? Que ele faz uma conta de um estagiário que começa investir com 18 anos e uma pessoa que começa a investir com 36. Tanto que a questão do tempo, juros, é a ajuda famosa isso mágica tudo. dos juros compostos. É. E aí, você vê, educação financeira faz a gente ter essa consciência que você falou para identificar esses cursos, essas coisas que realmente não prometem milagres, e ter a consciência de que a gente precisa hoje, assim que a gente recebe o nosso salário, assim que a gente vai trabalhar, é, a gente consegue tirar uma parte, deixar uma parte guardadinha, depois consegue pagar as nossas contas. Eu acho que esse é o equilíbrio financeiro que o brasileiro precisa, né? Acho que mais do que nunca Eu é costumo saber. dizer, eu costumo dizer que a educação financeira é o link entre os seus sonhos e a realização dos seus sonhos, tá? A educação Uhum. financeira, ela consegue te puxar para a realidade mesmo, né? Então a gente tem que ter essa parte é muito importante na nossa vida. Ó, a educação financeira, ela te prepara para a aposentadoria. Uhum. Você consegue poupar recursos para aposentadoria. A E hoje educação cada financeira, vez mais importante, né, Luciano? Porque a aposentadoria a sim, gente já não sabe quando vai ser. como vai ser, é verdade, você falou tudo. E outra coisa, ela te prepara para ir para falar com o agente financeiro, para você não ir Uhum. totalmente ignorante para aquela conversa. Então, você tendo a educação financeira já é o primeiro passo. É muito rico quando a gente vai conversar com um cliente. O meu caso é um caso muito à parte, tá? Hoje, porque eu atendo clientes acima de R$ 1 milhão. Então, essas pessoas que têm R$ 1 milhão, geralmente elas já têm educação financeira, Uhum. né? Elas já vêm meio que prontas. Mas eu já peguei muito beabá ali, né? A pessoa tem que entender. E é muito legal, é muito gratificante. Eu com 17 anos de mercado, imagina só, eu já peguei clientes estavam todos em poupança, hoje é um lobo de Wall Street, né? Então, Uhum. assim, é muito gratificante ver.
essa evolução das pessoas, porque afinal de contas a gente trabalha para isso, né? Eu acho que a nossa função social, a função social do nosso trabalho enquanto agentes de financeiros é sim educar as pessoas, ajudar nessa educação. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Que é a questão da educação financeira. Parou para pensar que essa crise da pandemia, né, que aconteceu, esse lockdown, tudo que aconteceu na pandemia, Uhum. veio para nos ensinar que ter reserva financeira é primordial. Sim. Imagina o brasileiro tendo que parar por meses, mas tendo já essa questão da reserva financeira bem enraizada. Não ia ter polêmica, não ia ter briga em rede social, não ia ter furo de lockdown. Eu acho que teríamos até já tido uma baixa da questão das mortes, né? Então, teríamos um sossego maior para passar por tudo isso. É um colchão mesmo. É a ideia de se deitar, a ideia de conforto mesmo, né? É, é, é aquela máxima que a gente vê que o brasileiro ele está muito endividado, né? Os números mostram que a gente tem uma população muito endividada e mal endividada. Então, não é só Sim, questão do endividamento por si só, porque a gente olha os números dos Estados Unidos, também é um país muito endividado, mas é um sim. endividamento muito mais é, capaz de ser Consciente, suportado pela sua população do que consciente. isso. E com taxa de É, juros bem menores também, né? isso também facilita. E aí você já citou alguns aí, a gente podia passar para isso. A gente tem várias formas de investimento. Você falou uma coisa que eu aprendi no mercado, e eu confesso assim que eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro, comecei a trabalhar, logo que eu comecei a estagiar, minha história foi assim. Comecei a estagiar, eu falei, cara, eu acho que eu preciso guardar um pouquinho de dinheiro. Então, eu sempre guardava um pouquinho do meu salário. Primeiro porque quando eu ia viajar, minha mãe nunca deixou eu gastar o dinheiro dela, então eu sempre precisava ter o meu dinheiro para fazer as compras que eu queria fazer. E aí eu sempre precisava guardar um pouquinho. Aí primeiro eu comecei a guardar, deixava só na conta do banco. Aí eu comecei a entender que esse trem de inflação fazia era comer meu dinheiro e o dinheiro não Isso. rendia nada na conta do banco. Falei, não, não tem mais como. Aí fui atrás, descobri que existe todo esse mercado. E eu acho que isso é importante a gente entender, porque o que você falou de ter uma carteira balanceada é primordial para a gente, em todos os momentos, ter uma segurança, né? E aí a gente vai Sim, poder citar aqui, você já citou a Bolsa, mas a gente pode citar renda fixa, renda variável, sim, fundos imobiliários, fundos de investimento. Agora a gente ainda está aí vendo todo dia saindo notícia, virou notícia mesmo do noticiário brasileiro, né? Criptomoedas, virou um trem sim. assim, todo dia sai quanto que está o Isso é Bitcoin, ótimo. coisa impressionante. Isso é ótimo. Eu acho que a gente tem que pensar sempre em diversificação, tá? É aquela famosa história, é um ditadozinho de 1942, é uma teoria da década de 40 mesmo, mas que nunca vai acabar, nunca colocar os ovos numa cesta só, né? A gente tem sim. Por quê isso, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas é porque às vezes a bolsa está muito interessante, tá rendendo, está subindo, né? E eu estou segurando aqui o meu caixa, né, para novos aportes numa outra operação. Mas se a bolsa cair, eu tenho que ter um bom suporte aqui para aguentar esse período de queda da bolsa, né? Uhum. Os indicadores, eles são voláteis. Por exemplo, um bom meio de proteção hoje é a inflação, né? Existem meios de aplicar a inflação. O IPCA, ele serve como indexador de vários tipos de investimento, né? Aí eu me aprofundo um pouco mais, eu vou para certificados de recebíveis do agronegócio, certificados de recebíveis imobiliários, né, que para pessoa física, inclusive, são livres de imposto, são isentos de imposto de renda. Essa questão tributária é muito importante também de se Sim. analisar, né? Temos debêntures. Aí eu esbarro, geralmente, em uma objeção. Ah, mas esses títulos são de longo prazo, porque geralmente são sete, a duration, né, que é o tempo da aplicação, de 7, 8, 10, 15 anos. Mas vamos lá, a gente tem que ter essa cultura com taxa de juros baixas, a gente pratica taxa de juros baixas hoje no Brasil, com essas taxas de juros baixas, nós temos para ter rentabilidade, lembra aquele 1%? Aquele número Uhum. mágico, para ter uma rentabilidade muito próxima, um pouco maior que essa, nós temos que alongar
os prazos dos títulos. Então, sim, temos que pensar a longo prazo nos investimentos, né? E aí eu monto carteiras balanceadas. Renda fixa, que aí eu já falei, debenture, certificados de recebíveis ao agronegócio, certificados de recebíveis imobiliários, CDBs, tem alguns CDBs interessantes que dá para entrar. A plataforma que eu trabalho tem um vasto cardápio de CDBs, então a gente também coloca um pouco lá, sempre obedecendo o fundo garantidor de crédito, né, que é até 250 mil por CPF, né? Então a gente, por emissor, né, até 250 mil por CPF por emissor. Então às vezes a pessoa tem lá, por exemplo, 1 milhão para colocar em CDB, né? Aí a gente divide em 6, 7 CDBs, tá? Para poder ficar ali bem balanceado. Então, tem fundos imobiliários que você citou aí, que são interessantes. Para quem é rentista, que é aquela pessoa que gosta de ter aquela renda ou precisa ter aquela renda mensal, né? A renda do fundo imobiliário ela é livre de imposto de renda para pessoa física, para pessoa jurídica não. Tá? E nenhuma dessas que eu falei também para pessoa jurídica não é livre de imposto de renda. Mas o ganho de capital do fundo imobiliário ele é tributado em 20%. Tá? Mas aquela renda mensal, aquele aluguel mensal, que vale lembrar, é sobre o número de cotas que eu adquiro na entrada e não sobre o valor e a oscilação da cota, tá? O fundo imobiliário, existem vários fundos imobiliários interessantíssimos no mercado e vários modelos. Né? Eu tenho fundo imobiliário, por exemplo, de lajes corporativas, né, que são os escritórios. Eu tenho fundos imobiliários híbridos entre lajes corporativas e títulos como esses que eu citei, de certificados de recebíveis imobiliários, que geralmente são indexados ao IPCA. Tá vendo? Eu já estou colocando inflação na minha carteira. Sem perceber, eu já estou Sim. colocando inflação num fundo imobiliário, investindo em fundo imobiliário. Né? Então, ali, já, a média de um bom fundo imobiliário é 0,8 ao mês livre de imposto de renda. É uma boa renda, é um bom rendimento. Se a gente for Sim. comparar com o aluguel, que tem que pagar o aluguel físico mesmo, aquela pessoa que tem lá os apartamentos e recebe, né, o aluguel, ela vai receber menos que isso, né? Ela vai ter imposto de renda, tem que pagar imposto de renda, e ela tem 3 riscos: vacância, deterioração do imóvel e inadimplência do inquilino. Né? No fundo Verdade. imobiliário, ela não tem esse risco, mas é lógico, tem que procurar um bom fundo imobiliário com uma boa estratégia, tem que adentrar a estratégia do fundo imobiliário, saber quem são os gestores, entender o momento daquele setor do fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário de logística, tem fundo imobiliário, inclusive, de propriedade rural hoje. Tá? Sim. Bom fundo imobiliário de propriedade rural. Então, a gente monta uma carteira híbrida. E tem uma coisa interessante. Antes de falar da criptomoeda que você citou aí, é bacana de falar. A gente tem um canal de investimentos internacionais. A gente pode montar Sim. uma parte da carteira ali, Boa 7, 8, lembrança. 10%. E é bom, é hedge, porque são mercados mais robustos que o nosso. São mercados mais maduros que o nosso. A gente está falando de empresas que têm ações que compõem o índice de Nasdaq, né, que compõem Dow Jones, que compõem títulos da DAX, né, que é a bolsa alemã. Então a gente tem uma pulverização, tem bolsa chinesa. A gente já viu que a retomada da China já começou há algum tempo, Sim. o PIB acima de 7%. Por que não entrar em bolsa chinesa? Então dá para fazer isso, dá para compor carteiras diversificadas em uma parte internacional. Tá? Tudo bem que a nossa bolsa chegou aos 130 mil, ontem fechou a 129 mil pontos. Poxa, a gente está aí, bateu o touro de ouro, né? Famoso touro de ouro na bolsa. É interessante isso. Tem uma projeção bacana para 145 mil pontos? Tem, mas é bom colocar uma parte do recurso também em fundos internacionais. Na plataforma que eu trabalho, a gente consegue fazer isso também. Tá? Criptomoedas. Não sei se eu estou avançando aí muito Só, rápido, mas. só antes de você falar, Luciano, você falou aí, importantíssimo. Você montar uma carteira hoje que você leve em consideração inflação, dólar e o mercado interno, você falou minha carteira. Hoje, o jeito que eu montei minha carteira, é óbvio que eu tive algumas outras precauções, eu não tenho tanta renda fixa, mas eu fui mais ou menos nessa ideia sua mesmo. E é uma questão assim que a gente vai vendo oscilações no mercado, e é normal, a gente vê, né? Tem hora que a renda fixa não funciona tão bem, a renda variável vai funcionar mais.
E isso a gente vai vendo que a carteira bem balanceada, ela se constrói bem. E aí, antes E você só da gente sabe, entrar na pode falar, cripto... Ah, desculpa. pode falar, pode falar. É o que você falou aí, me deu um link aqui. Isso é porque é importante, isso que você disse. Às vezes um funciona bem, o outro não funciona bem. Você sabe qual que é uma boa mola, né? Uma boa flexibilidade para isso, que a gente não falou? Os fundos multimercados. Verdade, eu ia falar isso agora, porque... Estamos em sintonia. É, porque uma das coisas que ajudou nessa cultura que a gente ia falando é a facilidade hoje que você tem com corretoras, né? Hoje a gente tem Sim, muitas corretoras boas, de sim, qualidade, o que a gente não tinha antes, que a maioria das pessoas tinha o dinheiro, colocava ali nos bancões, né? No Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, falava para o seu gerente, ó, investe aí para mim, e ele mesmo fazia com as taxas dos bancos. Hoje esse a tempo já gente passou, tem graças a Deus. hoje a gente tem corretoras assim, né? A XP, o grupo XP inteiro, né? Porque tem outras corretoras dentro do grupo XP, o grupo BTG. Agora os próprios bancos têm aberto suas corretoras, né? Alguns bancos Isso. chegando com novas corretoras e a maioria delas com taxas ou zero ou próximo de zero para pagamento de algumas negociações, o que é muito bacana, facilitando, né? Nosso acesso a Mas essa tem que facilitar. a esse A gente não mercado. cria uma cultura sem estímulo, né? Então tem que ter isso mesmo. Quem ganha com isso? O investidor que tem aí muita informação de qualidade ao seu dispor, né? Imagina ali há 17 anos quando eu comecei, Gabriel, sabe como é que eu visitava os clientes? E eu tenho isso até hoje, né? Está guardado aqui nas minhas relíquias. Eu imprimia, eu pegava o jornal, o Popular, tá? Ou então eu pegava ali o Uhum. Valor, tirava uma xerox dos indicadores do dia, com os papéis do dia, e saía, batia pastinha, ia visitar cliente, mostrava tudo ali. Eu chamava de pasta de fatos, porque não tinha tanta facilidade como tem hoje. Sim, O meu WhatsApp, ele é bombardeado o dia inteiro, né? Por informações. Eu tenho que filtrar essas informações. Veja bem, eu não pensava, quando eu comecei, eu não imaginava que seria assim. Antes eu tinha que ficar ali, ó, lendo, buscando informação física. Hoje chega a todo momento, então assim, facilita. Gente, só não investe hoje quem realmente tem uma aversão, algum bloqueio que precisa vencer, mas a informação está aí o tempo todo. Né? Isso aqui é e aí é importante. importante isso que você estava falando, Luciano, porque o mercado hoje, né, e o investir, que é esse tema nosso principal, ele vai pegar aquele cara que está afim de estudar, né, que está afim de procurar, de entender, de ver empresa, de entender mercado, de entender, mas também vai pegar aquele cara que não quer estudar, que está tranquilo e às vezes ele quer um gestor para cuidar, né? Você estava falando dos fundos multimercados e fundos de investimento. Tem Sim. hoje, tranquilamente, em várias corretoras, você pegar seu dinheiro, colocar, conversar com um assessor de investimento e diversificar sua carteira através de investimento em fundo, né? Que é uma facilidade, porque você não vai precisar, teoricamente, né, ficar mexendo tanto ali, ficar olhando a bolsa todo dia, e vai ter alguém para cuidar daquele seu valor. E dependendo do perfil do investidor, a gente coloca um montante ali entre 20% e 25% em fundos multimercados. Por quê? E a gente fala também que ele é defensivo, porque em momentos de crise, dentro do que é um fundo multimercado, como o próprio nome já diz, ele pulveriza o risco. Ele trabalha com câmbio, ele trabalha com bolsa, ele trabalha num investimento só, tá? Ele trabalha com câmbio, com bolsa, ele pode trabalhar ali com juros, tá? Ele vai Uhum. trabalhar com crédito privado, ele trabalha com vários aspectos. É lógico, tem um gestor, tem um aparato econômico por trás, né? Imagina aquilo ali como um aparato econômico por trás que tem uma série de informações, tem um gestor profissional ali que vai saber a hora de comprar e vender o papel, né? Por quê? Porque ele precisa da performance para o fundo, né? Inclusive, esses Sim. fundos, geralmente, ele tem taxa de administração e tem taxa de performance. Quando ele ultrapassa o benchmark dele, geralmente é o CDI, ele cobra ali 10, 20% de taxa de performance. Então, o gestor do fundo, ele tem e essas assets management, que são os microbancos ali, né? Que são as criadoras desses fundos e as gestoras desses fundos,
elas têm uma responsabilidade muito grande, que é de dar performance para o investidor. Tá? Elas são medidas por isso, elas são ranqueadas por isso. Então, imagina, quem que ganha nisso tudo? É o investidor final, que tem um vasto cardápio tem N assets, hoje tem várias, né? E nós aqui no nosso trabalho, que eu gosto mais de ter, quando eu virei quando eu virei essa chave de banco para a corretora, eu tenho acesso a essas pessoas, eu tenho acesso ao gestor, ao racional, a cabeça pensante fala comigo, fala pelo WhatsApp comigo. É muito interessante, é muito rico isso, se o fundo começou a dar uma rateada ali, a gente manda um WhatsApp para o gestor, ele fala: o que está acontecendo? Eu falo: não, porque agora eu preciso comprar, eu já fiz um movimento aqui, em breve já vai retomar. E é muito legal isso, né? A gente não tinha essa oportunidade. Então, o fundo multimercado, ele dá aquele balanceamento, aquela Sim, acomodada na carteira no momento mais de crise. E interessante é que quando o mercado se recupera, ele vai também, ele vai forte também, ele sobe forte. vai. É, eu falo por mim, da minha experiência com fundos, né, Luciano, que assim, eu quando comecei, eu não tinha conhecimento nenhum de nada. Então, o que que eu fiz? Eu fui para uma corretora, coloquei meu dinheiro lá, e o assessor até me ligou no dia, né, são muito simpáticos, ligou, explicou, falei: olha, eu não conheço, então eu sei mais ou menos o que que eu tenho que fazer. Ele me passou uma estratégia, eu falei: beleza, vamos fazer. E por um ano eu fiquei ali entendendo como é que era, para aí depois eu ter a possibilidade de eu poder fazer os meus próprios investimentos, de poder gerir uma carteira, meu próprio dinheiro, né? Fazer a minha própria gestão. Mas eu jamais tinha coragem de deixar na minha mão testar meu dinheiro do nada em cima da bolsa. Então eu deixei nesses fundos muito tempo, ainda tem muitos fundos na minha carteira, porque tem certas coisas que é melhor a gente deixar para profissional mesmo. Então, eu não tenho esse tempo todo de ficar, né, na bolsa, olhando tudo e tudo. Então, é bom também, nesse ponto, o mercado hoje ele abarca até essas pessoas, né? Você tocou num ponto legal, e eu gostaria de dar uma dica aqui para quem está ouvindo a gente, né? Você quer aplicar em bolsa? Você quer começar a aplicar em bolsa? Começa por aquelas empresas que você consome os produtos dela, entendeu? Por quê? Porque você sabe, você confia na empresa. Existem duas formas de você decidir por onde você vai aplicar em ações. Análise fundamentalista. O que que é análise fundamentalista? Você vai ver o setor, vai olhar o balanço da empresa. Ah, não sei fazer isso, não sei olhar isso não. Tudo bem. Vai ver tudo ali a respeito daquela empresa, do setor que ela trabalha, né? Não sei ver sobre isso, enfim. Então, entra, vê os produtos que você mais gosta de consumir e vê se esses papéis estão listados em bolsa, entendeu? E aí, compra um pouco de ação daquela empresa que você mais gosta de. Se você for ver aí, geralmente essa empresa está na bolsa, né? Então, você vai lá e compra aquele papel, compra um pouco, entende? Será que ela paga bons dividendos? O outro tipo de análise, que é uma análise que leva um pouco mais de estudo, tá? Que é a análise gráfica. Essa é o olho clínico. Eu vou olhar Uhum. gráficos, eu vou entender os indicadores ali dos gráficos, vou montar vou aglutinar ali 3, 4 tipos de estudos gráficos. Se o gráfico converge para cima, eu não vou olhar fundamento, eu não vou olhar a notícia, eu não vou olhar o caixa da empresa. Geralmente são para trades mais curtos, tá? Os grafistas, eles trabalham ali para swing trade, enfim, day trade, né, que são os trades mais curtos. Mas existem essas duas formas. Mas uma dica bacana é essa, é mais simples, né? De você comprar os papéis em que você mais gosta de consumir os produtos. E aí você falou termos aí que é bom a gente sempre deixar explicado, né? O day trade é aquela compra e venda de ação no mesmo dia, No né? mesmo dia, tem O uma swing tributação trade, diferente. isso, tem uma tributação diferente, é bom a gente ficar sempre atento, né? Eu, dessa área de direito tributário, sei o tanto de gente que às vezes se embanana nessas coisas de Sim. tributação. Uma outra dica é contratar uma empresa de contabilidade especialista nisso. Existem empresas que você pode contratar e não é caro. Você paga ali uma mensalidade de 40, 50 reais por mês
e ela faz tudo para você, inclusive, você tem uma página dentro da empresa, dentro do site da empresa, em que você consegue até fazer uma gestão também, né? Saber se está ganhando, se está perdendo, mas ela faz aquilo para você e te entrega pronto. É bacana sempre aprender, mas se você não sabe hoje, vai aprendendo com o tempo, Sim, não deixe de aplicar por conta disso também. isso. Aí a gente vai ter o swing trade, que é aquele período curto, né? Pode variar de uma semana, um mês, né? Aí você Justamente. pode falar melhor. E tem o long trade, né? O buy and hold, É, que é o é, comprar e segurar. E aí você vai isso. torcendo pela valorização da empresa, né? Que também é uma estratégia muito bacana. Você ali É não isso. vender os papéis, você criar, você vai tijolinho por tijolinho, né? Sim, Geralmente as pessoas fazem isso para os filhos, né? Eu faço isso para os meus filhos aqui, né? Vou comprando de pouquinho em pouquinho, não precisa, não é algo que vai impactar no orçamento, né? Eles entendem, é até legal de fazer. Os meus filhos chamam de escadinha, né? Eles acham bacana. Eu gosto de ver, pai, eu gosto de ver essa escadinha quando ela tá subindo. Mas eles vêm descendo também, eu mostro. Olha aqui, ó, tá vendo? Caiu. Por que que caiu? É lógico, eu falo de uma forma mais lúdica, mas é interessante de ser falado com os filhos, porque pensa bem, nós na faixa etária que temos os filhos na escola hoje, a gente provavelmente não teve isso dos nossos pais, mas é muito sim. legal a gente aprender junto com os filhos, né? Por quê? A gente está preparando as pessoas para o futuro, né? Pessoas mais Exatamente. seguras financeiramente, né? E a parte financeira ela é muito importante para a vida de um ser humano, né? E aí, Exatamente. voltando na questão dessas estratégias, você falou bem, day trade, operação de um dia, o swing trade eu posso fazer de 3, 4 papéis, né? E aí eu estabeleço um teto de ganho, né? Para ter ali, geralmente o swing trade é 4, 5, 7%. Eu consigo em poucos dias ali, e é baseado em estudo gráfico, tá? É baseado em estudo Uhum. gráfico. O analista olha aquela ação e vê que ele está convergindo ali nos estudos que ele costuma utilizar, vê que tem uma possibilidade nos famosos candles, né? Os candlesticks da bolsa, né? Uhum. Dos gráficos, os dojis ali, e aí vem toda uma técnica japonesa, porque isso é milenar, né? É até bacana falar, Gabriel. Muita gente não sabe, mas aqueles candles ali, aquelas figuras que formam na bolsa, quando você explode o gráfico, aquilo ali é japonês, né? Vem das culturas de Eu arroz. realmente não sabia. Aquilo vem. Aquilo é milenar. As pessoas faziam um preço, os japoneses montavam um preço futuro do arroz, né? E aqueles candles ali, cada parte daquela vela, não tem aqueles pontinhos, aquele tracinho que sobe, tracinho que desce, Uhum. vermelho, verde. Cada parte daquela quer te dizer uma coisa. Inclusive a parte que você não costuma prestar muita atenção. A gente que é de mercado, a gente olha, a gente sabe quando tem uma falsa queda, uma falsa alta. É muito interessante. É gostoso, é apaixonante. A pessoa começa a olhar isso, É, não é, vai querer um- ver é mais uma, nada. é uma diversão diária. É o que você falou É, lá no começo. Cada não dia é tem um dia rotina. diferente. Cada dia é um dia diferente, cada dia é um momento diferente. E aí, para a gente ir para os últimos assuntos aí, Luciano, eu sei que o papo tá Ah, que bom, pena, tá tão bacana o papo. mas assim, uma estratégia, não sei se é estratégia, né, se a gente pode dizer isso, mas uma das maiores rentabilidades que a gente tem visto e uma das mais assustadoras também, porque é uma das mais perigosas, são da criptomoeda, né? E aí é óbvio que a gente vai levar a criptomoeda o nome Bitcoin, mas a gente não tem só o Bitcoin, né? Na verdade, a gente tem várias Inúmeras. criptomoedas sendo É o futuro. lançadas, é, sendo lançadas assim, né? Parece que cada país agora quer lançar uma. O Brasil já falou, o Banco Central parece que falou esses tempos atrás de lançamento de uma criptomoeda brasileira. Então a gente tem visto esse mercado crescendo. E a gente vê uma rentabilidade do Bitcoin só do ano passado assustadora, né? A gente saiu aí de, acho que foi US$ 3.000 para US$ 60.000, alguma coisa assim. É. E nos últimos 10 anos, então, que o Bitcoin existe, a gente. Eu vi esses dias, voltando o Thiago, ele postou o dia que um cara pagou uma pizza com 10 Bitcoins, né? Hoje seria quase US$ 1 bilhão. Era uma coisa impressionante, né? A diferença
do É. valor que em 10 anos. É uma evolução legal de ver também, porque é o futuro. Eu acho que o Bitcoin ele ainda não tem regulamentação jurídica no nosso país, mas o caminho isso aí envolve muita política, envolve muito lobby, mas é o caminho, né, para ter essa regulamentação jurídica. Realmente não é algo trivial. Por quê? Porque não é algo que eu acompanho, por exemplo, como eu falei ali. Eu invisto numa empresa que eu compro os produtos, eu confio nessa empresa, eu sei o que está acontecendo com a empresa, né? Dá para acompanhar, dá para puxar ali pelo site, entender, entrar no site da empresa, fale com o investidor, né? Tem toda uma transparência, né? Eu acho que a gente tem muito medo do que a gente não conhece, né? E Bitcoin Sim, ainda é algo misterioso, né? No sentido de entender qual é a dinâmica, né? A questão da mineração, das criptomoedas, a criptomoeda já é uma coisa que as pessoas já começam a entender, mas a dinâmica disso, né? Por que que sobe, por que que desce, quando que sobe, ainda não é uma coisa. Ah, o Elon Musk vai lá e fala que usou criptomoeda para isso, para aquilo, e aí sobe, explode. Aí ele fala que não é bem assim, aí vai. E realmente ainda está numa fase de muita especulação, tá? sim. Mas é interessante. E a gente já tem fundos de investimento com base Sim. em bitcoins, né? Tem ETFs, né? O que que são as ETFs? São fundos de índices, né? Os ETFs são muito. A gente não falou de ETF, né? Agora, ETF É. é muito, são boas opções de investimento também. A gente tem fundos de índice de bolsa americana, de bolsa chinesa, tem ETFs que representam índices importantes, bolsa brasileira, né? Sim. ETFs de setores da economia. E tem ETFs de bitcoins também, de criptomoeda, aliás, porque quando eu falo criptomoeda, tô falando em sentido amplo, né? Sim. A ETF do Bitcoin, a criptomoeda, ela pega todas essas variações de criptomoedas que existem. Então, é interessante também. Poxa, eu quero fazer alguma coisa para longo prazo, esquecer, é um dinheiro que eu não preciso, porque pode virar pó, Sim. tá? É Pode uma virar coisa que pó. é alto risco. Então é assim, eu quero fazer uma operação ali, eu sei que vai subir, então eu espero que suba, não preciso desse dinheiro, é ali que eu posso colocar uma pequena parte. 1,5 ali da sua reserva, É. porque a gente Não, ainda não tem. contar para você, Luciano, aproveitando que é sempre bom essas histórias nesses bate-papo. Eu tinha um colega que ele sabe que eu invisto há algum tempo. Ele veio conversar comigo, tinha ganhado um dinheirinho, aí tal. Ah, vou comprar tudo em criptomoeda. Aí eu falei, cara, vai com calma, você pegou esse É, dinheiro, vamos com calma. Não, vou comprar tudo em Dogecoin. Quem já viu na internet, depois procura o Dogecoin, é uma moeda do cachorro, daquele meme do cachorro, que alguém fez de aham, brincadeira, eu acho, né? Aí o Elon Musk falou, é legal, não sei o quê. Eu falei, não, vai com calma, que esse trem é variável. Não deu outra. Rapidinho o trem subiu, desceu na mesma velocidade. E ele falou: Nossa, ainda bem é, que eu não entrei. Porque o dia que ele tava querendo comprar tava em alta, no outro dia já tinha caído tudo de novo. E aí você vai do nada, você pegou o dia errado, você assusta. você tem que medir o seu estômago, né? É, Se você tem estômago para isso, tudo bem. Não existe, Gabriel. A gente tem que desmistificar isso, cara. Não existe aplicação ruim e aplicação boa, tá? Existe aquela aplicação que é boa para mim e aquela aplicação que não é boa para mim. Tem gente que sofre com uhum, fundo imobiliário. Por quê? Porque eu tenho lá o aluguel mensal, 0,8 na média, vamos colocar aqui 0,8, livre de imposto de renda, só que eu estou vendo o meu patrimônio porque a cota oscila, sim, entendeu? E aí eu estou vendo meu patrimônio ali variar, aquilo ali, tem cliente que fala assim, eu gosto daquele aluguelzinho ali, mas aquela hum, variação ali eu não aguento não, pega e sai. Geralmente sai nos momentos mais drásticos, mais complicados de sair, né? Então, assim, o importante, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar na nossa conversa é: tenha muita consciência ao investir seu dinheiro. Lembra sempre de como você fez para conseguir esse dinheiro, né? Dê valor a esse momento. E uma outra coisa sim, interessante, se você entrou em bolsa ou entrou em alguma coisa que tenha tido algum tipo de oscilação, antes de fazer qualquer coisa, antes de resgatar, tomar alguma medida de afogadilho, lembra, volta lá no seu, eu falo isso assim nas minhas palestras, né? Volta no ponto zero.
Volta lá naquele dia que te fez entrar nisso. Por que que você entrou nessa aplicação? Para que que você entrou? Volta, porque aquilo vai te ajudar a esperar. A gente Sim, fala, poxa, eu entrei na bolsa porque eu sei que daqui a 10 anos eu vou conseguir ter uma aposentadoria ali, entendeu? E aí eu fico tranquilo, porque eu sei que aquilo ali é momentâneo, né? A gente sabe que o mercado é cíclico. Então, isso é muito importante. Volte sempre ao ponto zero. Não faça nada de. Porque a gente falar que é legal investir, é bacana e tal, e quando a pessoa toma um tropeção, ela fala, gente, o pessoal tava falando que é bacana investir, mas não é não, olha isso aqui. Calma, é é, sim. É sim, é questão de equilíbrio, né? É questão de sim, voltar ao ponto zero. E assim, procure sempre uma assessoria. Tá? Eu trabalho de uma forma hoje em que eu falo que não poderia estar melhor, né? Eu tenho todo, nós como escritório de investimentos e futura corretora que seremos, estamos no processo para nos transformarmos em que corretora, bacana. né? Ah, a gente tem esse aparato por trás. Eu tenho uma inteligência por trás. Então, nossa assessoria, ela é fundamentada, né? Então, procure uma assessoria fundamentada, procure orientação para você não ter experiências traumáticas no investimento. E é o momento de se Sim, posicionar. Nós estamos num momento no mundial de desorganização mundial. Vai ter essa acomodação, mas se eu consigo me posicionar agora, eu consigo ter bons lucros logo mais. sim. E eu acho que é o futuro mesmo, né, Luciano? A gente, assim, para quem está escutando a gente, seja pai de aluno, seja o aluno, cara, não tem tempo ruim para você começar a investir, né? O errado, eu Não, acho que é não começar a investir, não sim, começar a ir atrás, não começar. E assim, cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua expectativa. É, isso que o Luciano falou é e tem que extremamente ser importante. respeitadas. Procure Perfil, um investir expectativa, momento de isso. vida tem que ser respeitado. Tá? É, aí, É um combo, tá? A gente sempre analisa o sim, combo. A gente faz uma espécie de uma entrevista com o sim. investidor antes dele começar a E, investir, pro, para a gente e entender. procurar sempre profissionais, né? Profissionais, né? A gente tem uma regulamentação no Brasil, é importante dizer, né, Luciano, que a gente tem a CVM, que é Sim, os uma órgãos comissão, competentes. que é um órgão competente para esse gerenciamento. Perfeito. A gente tem toda uma regulamentação de bolsa, né? As empresas, eu fico vendo assim, agora eu sou mais novo, bem mais novo que você na bolsa, eu fico vendo assim, as empresas têm todo um cuidado, a bolsa tem todo um cuidado para divulgação, gestor poder falar, É, gestor poder é, vender, tem todo um cuidado. Não é coisa assim que é feita da vontade alheia, né? É um cuidado Não, muito existe a grande. governança corporativa, né? Sim, A questão da governança corporativa, que é algo dentro do nosso mercado, que a gente extraiu do mercado alemão, tá? Que é um exemplo de mercado financeiro, que é a questão da governança corporativa, que é aquela transparência que as empresas têm que ter. E tem os níveis de governança corporativa, né? Ali sim, em 2008, 2009, começou a ficar bem latente aqui no Brasil, e vem só se desenvolvendo de lá para cá. É muito interessante. Você tem lá um canal, você tem ações da empresa XYZ aqui, que a gente não vai ficar falando o nome de empresa, uhum. para não parecer que é recomendação. Indicação. Mas tem lá, você tem a XPTO lá, e aí eu tenho um canal, eu tenho um telefone da área de relacionamento com investidores. Então ele vai te falar tudo, vai tirar todas as suas dúvidas. Você é acionista da empresa ou pretenso acionista, eu quero comprar ações. Me fala como é que está o balanço, como é que está o setor. Então tem uma pessoa ali, para isso. Tem os níveis de governança, tem assim, Shines Wall, que é a questão da própria gestão, do conflito de interesses. Não pode ter conflito de interesse, tem a questão de toda o compliance da empresa. Então, hoje, a CVM ela atua fortemente. Na minha área, por exemplo, a gente não pode trabalhar sem as certificações necessárias. Né? Sim, E a gente paga taxas trimestrais altíssimas para a gente poder trabalhar. Né? sim, Aquele que você tem como advogado na OAB, a gente paga trimestralmente, é R$ 640 por mês, para vocês terem ideia, falando mais abertamente. no- Né? O AI, né? O Agente Autônomo de Investimento, paga para a Ancor.
Então a gente faz a prova, a gente fazer a prova, a gente tem ali uma trimestralidade. Para quê? Eles têm um controle disso. É muita segurança para o investidor. Sim. E é cuidado mesmo, né? É aquilo que você falou. Tenha cuidado com aquilo que você batalhou tanto para construir, Sim. tenha cuidado com aquilo que você, né, demorou e gastou seu tempo para construir. E errado mesmo é não começar a investir. Você falou já aí do ciclo de commodities que a gente pode vir a chegar, acho que vai chegar mesmo. Já estamos nele, né? Já Já estamos. O estamos, ciclo já. de commodities é uma realidade. A partir do momento que China retomou e Estados Unidos já está acompanhando o PIB, há muito tempo o PIB dos Estados Unidos não ficava próximo da China, e agora está falando um pouquinho de macroeconomia, né? É, Uhum. então, assim, os Estados Unidos também está em retomada econômica. Essas duas potências em retomada econômica requer uma produção de commodities que a gente não vai dar conta. E tem um dado interessante: a China precisa de minério de ferro, né? E o Uhum. minério de ferro mais puro do mundo, quem produz é o Brasil. É uma É. grande empresa brasileira. Então, por que ela é tão presa no nosso país? Ela precisa comprar esse minério por questões ambientais, ela precisa comprar esse minério de ferro do Brasil. Né? Então, tem uma série de. Tem uma globalização em volta disso. Né? E eu acho que é isso, sabe? Então fica toda essa. Acho que falou tanta coisa aqui hoje que é até difícil encerrar, tem tanta coisa boa. Minha vontade era continuar aqui, Luciano. Acho que a gente É porque tinha que ser por módulos, né? dava para a gente continuar, entrar em Nós vamos falar mais ações, vezes, só me chamar. ó, vai ser muito bacana. Mas assim, acho que fica a mensagem mesmo para quem está escutando a gente, procurar, né? Não é um processo complicado hoje, procurar corretoras, procurar os melhores caminhos para começar esse investimento e procurar sempre uma ajuda profissional, estudar, estar atento às notícias, né? É sempre importante essa questão de estar atento ao mundo. Eu sempre gosto de lembrar de uma quando eu comecei a investir, eu lembrava de um dos primeiros casos que eu estudei, assim, que eu via vídeo, o pessoal falando, era o da Saraiva, né? O pessoal falava, a Saraiva é muito boa, mas a gente foi vendo a Amazon chegar, foi vendo a Amazon chegar, foi vendo a Amazon chegar, e do nada a Saraiva acabou. Então a gente se não está atento a essa realidade do mundo, a gente vai sendo É, deixado de lado. aquela questão de não se reciclar, né? Não tá ligado aos. Eu costumo comparar essas empresas ao Roberto Carlos. Né? Presta atenção no final do ano. Ele só aparece no final do ano, né? Já virou até É, meme isso, né? Mas ele sempre tá com o artista do momento e ele tá cantando naquele molde. Presta atenção, você vai ver, ele vai pegar aquela sim, pessoa que está fazendo sucesso e vai se adequar àquela pessoa. Ele é um cara que é exemplo por isso. E é sim, bacana a gente ver em coisas triviais da vida, como um cantor, que eu estou dando um exemplo aqui, mas é interessante a gente ver, perceber naquilo uma reciclagem. Ele se sim, recicla, ele está ali sempre atualizado. Por que que ele está há tanto tempo ali, né, em voga? Por que que ele é o rei? Porque ele é amado por todos. Porque ao mesmo tempo ele dá a oportunidade, porque todo mundo quer cantar com ele, né? E ele não sai, não fica no pedestal, ele vai ao verdade. encontro daquela pessoa. É aquela coisa, a empresa ela tem que fazer isso, ela tem que se moldar àquela nova realidade, né? Senão ela fica para trás mesmo, e é o que foi o que aconteceu. E aí a gente tem empresas muito mais profissionais fora, né? Que já sabe o que fazer, né? Já tem os objetivos prontos, definidos, a política pronta. Ela chega em todo lugar, não tem jeito. É. E é isso, pessoal. Acho que a gente vai ficando por aqui hoje, encerrando por aqui. Espero que vocês tenham todos gostado desse programa. Se gostarem, quiserem mais, quiserem que a gente aprofunde, a gente chama o Luciano de novo, a Eu vou gente estar sempre aqui. conversa mais. Podem mandar mensagem para a gente se gostaram, querem mais. Eu sei que esse tema aí está estourando todos os dias no jornal. A gente tem visto os jornais falarem mais de economia, tem visto falar mais de mercado, tem visto falar mais de investimento, é uma cultura que tem chegado. A gente já deixou aqui 2 youtubers, né, que têm feito muito sucesso, a gente citou, e são ótimos profissionais, são canais muito bacanas, de diferentes vieses. A gente sabe que existem outros. Procurem aí, tem várias corretoras, várias
empresas muito sérias começando, né? Igual a do Luciano, ele falou já onde ele trabalha, pessoas sérias que trabalham com isso, estudam isso diariamente, e eu sei que são muito capacitadas para ajudar a gente que está começando, que é leigo ainda, nesse caminho de mercado. Luciano, brigadão por essa parceria de sempre. Se Deus quiser, a gente volta aqui mais vezes para falar sobre mercado, sobre ações, sobre bolsa estourando no final do ano, quem sabe recordes e recordes. E aí a gente vai ficando por aqui. Se você quiser deixar uma última mensagem para o pessoal. Gratidão pelo seu convite, né, por ter se lembrado do meu nome. Eu estou sempre à disposição. Quem quiser também se interessar, saber um pouco mais sobre o mercado, quiser nos procurar também, eu estou à disposição para isso, né? É o nosso ofício. E é isso, né? Espero ter deixado uma mensagem coerente sobre o mercado financeiro. Eu acho que é uma coisa que, como a gente falou, né, é necessária para todo mundo. E estou sempre, como eu falei, à disposição de vocês, né? Agostiniano é minha casa, né? E estou para o que der e vier aí junto com vocês. Obrigadão, viu? De novo, muito obrigado. Eu acho que foi um dos podcasts mais legais que a gente gravou aqui. Foi muito bacana ouvir isso. Legal. Obrigadão. Fica com Deus, pessoal. Um grande abraço e não deixem de escutar os outros podcasts, que esse tá bom, mas os outros também são ótimos. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem bem.